E o que é ainda mais arrebatador, ambos tiveram o mesmo retorno médio, 8,03% ao ano, ao longo do período de 25 anos. Como isso é possível? Pelo fato de a média ser o total de retornos dividido pelo número de anos. Ninguém pode prever o que vai acontecer na próxima esquina. Ninguém sabe quando o mercado subirá nem quando ele descerá. Agora, imagine se John e Susan tivessem um seguro de renda. John teria evitado uma úlcera, sabendo que, conforme sua conta ia diminuindo, ele poderia contar com um cheque garantido no fim do arco-íris. Susan teria simplesmente mais dinheiro para fazer o que bem quisesse. Talvez tirar férias extras, presentear mais os seus netos, ou contribuir para sua instituição filantrópica favorita. O valor do seguro de renda não pode ser superestimado. Quando combinado com o portfólio ou Seasons, temos uma combinação bastante poderosa. 6 diplomas de separação. Talvez você se lembre de quando anteriormente neste livro eu apresentei o professor David Babel, da Wharton. Ele não é apenas um dos homens mais educados que eu já conheci, mas é também uma alma gentil e cuidadosa, com uma fé inabalável. E prefere ser chamado de David, em vez de doutor ou professor. Eis aqui uma rápida atualização sobre a excelente formação de David. Ele tem 6 diplomas de pós-graduação. Mestre em Economia, MBA em Finanças Internacionais, doutor em Finanças e em Economia de Alimentos e Recursos, doutor em Agricultura Tropical e doutor em Estudos Latino-Americanos. Ele lecionou investimento em Berkeley e na Wharton School por mais de 30 anos. Foi diretor de pesquisa na divisão de pensões e seguros da Goldman Sachs. Trabalhou no Banco Mundial e prestou consultoria para o Tesouro Americano, o Federal Reserve e o Departamento de Trabalho. Dizer que ele conhece sua área é dizer que Michael Jordan sabe jogar basquete. David também é autor de um polêmico relatório em que esboça seu plano de aposentadoria pessoal. Quando chegasse a hora de David se aposentar, ele gostaria de uma estratégia que lhe trouxesse paz de espírito e uma renda garantida para toda a vida. Ele se lembrou de que a renda é o resultado. Sabiamente, ele também levou em consideração outros fatores, como não querer tomar decisões complexas de investimento quando estivesse em idade mais avançada. Ele avaliou todas as suas opções e se baseou no seu vasto conhecimento de riscos e mercados. Ele se consultou, inclusive, com seus amigos e ex-colegas de Wall Street para comparar estratégias. No fim, David decidiu que o melhor lugar para destinar seu arduamente conquistado dinheiro da aposentadoria eram as pensões vitalícias. UAU. Espere um segundo. Como poderia Babel cometer o que seus amigos de Wall Street chamam de anuicídio? Anuicídio é um termo que os corretores cunharam para um cliente que retira dinheiro do mercado de ações e usa as antigas companhias de seguros para garantir uma renda vitalícia. Os corretores consideram o anuicídio uma decisão irreversível, que já não lhes permite gerar receitas a partir do seu investimento. A morte dos seus lucros. Vamos pensar nisso. Quando foi a última vez que seu corretor falou com você sobre a criação de um plano de renda vitalícia? Provavelmente nunca. Wall Street normalmente não tem interesse em promover conceitos relacionados aos saques. Para eles, o saque é um palavrão. Eis aqui a ironia. Você representa uma renda vitalícia para o corretor, desde que nunca desista. Os norte-americanos deveriam converter pelo menos metade da poupança para aposentadoria em pensão vitalícia. Departamento do Tesouro americano. O Dr. Jeffrey Brown sabe algumas coisas sobre criar um plano de renda vitalícia. Ele é consultor do Tesouro dos Estados Unidos e do Banco Mundial, e também uma das pessoas convidadas pela China para ajudar a avaliar sua futura estratégia de previdência social. Ele também foi um dos únicos 7 indivíduos nomeados pelo presidente do país para o Conselho Consultivo de Previdência Social. Jeff passou a maior parte da carreira estudando maneiras de proporcionar às pessoas uma renda para a vida toda. A que conclusão ele chegou? Que as pensões vitalícias são um dos veículos de investimento mais importantes dos quais dispomos. Capítulo 5.4 Tempo de ganhar. O seu resultado é a sua renda. A questão não é com que idade quero me aposentar, mas com que renda. George Foreman. As pensões vitalícias têm sido, há muito tempo, o bode expiatório do setor financeiro. Quando, alguns anos atrás, ouvi pela primeira vez o conceito de pensão vitalícia, não levei a sério. Eu tinha sido condicionado a acreditar na ideia de que pensões vitalícias eram más notícias. Mas, quando era questionado, eu realmente não tinha uma boa razão para achá-las ruins. Como o restante das pessoas, eu simplesmente me opunha violenta e regularmente a elas, prevendo as mais desastrosas consequências. A conversa tem mudado, porém. Imagine a minha surpresa quando recebi uma edição da Barron's de 2011 com esta manchete na capa. Melhores pensões vitalícias, relatório especial, aposentadoria. Com rendimentos estáveis, as pensões vitalícias de repente se tornaram interessantes.
A Barron's? A clássica revista de investimentos trazendo uma matéria de capa sobre pensões vitalícias? O céu estava caindo. Folheei as páginas, e lá estava, preto no branco. Agora, à medida que a geração do Baby Boom se aproxima da aposentadoria com memórias recentes de grandes perdas do mercado, muitos assessores financeiros afiados estão recomendando uma pensão vitalícia como parte importante de um plano de renda. UAU. As pensões vitalícias vêm sofrendo uma considerável promoção ultimamente. Da pensão do seu avô, cujo comprovante está guardado em uma gaveta empoeirada, até o produto mais interessante, recomendado por consultores financeiros afiados. Mas adivinhe, elas deixaram de servir apenas para os aposentados. Com cada vez mais frequência os indivíduos mais jovens estão começando a usá-las, especificamente aquelas em que o crescimento está vinculado a um índice de mercado, como a SP500, como alternativa de dinheiro seguro. Sendo bem objetivo, elas não são uma alternativa para o investimento no mercado de ações, ou uma maneira de tentar superar o mercado. Nós já deixamos bem claro que ninguém supera o mercado ao longo do tempo, e, como Jack Bogle e tantos outros têm repetido, usar um fundo de índice de baixo custo é a melhor abordagem para investir nos mercados. Mas certas pensões vitalícias, especificamente aquelas ligadas aos retornos do mercado, podem substituir outras alternativas de dinheiro seguro, como CDs, títulos, obrigações do Tesouro, e assim por diante, e oferecer retornos superiores. Mas eu estou me antecipando. Vamos fazer uma pausa para ter uma rápida visão geral sobre o que está disponível hoje e o que será oferecido em breve. Em primeiro lugar, sejamos claros, existem apenas duas categorias gerais de pensões vitalícias, imediatas e diferidas. Pensões vitalícias imediatas são mais bem utilizadas por aqueles que estão na idade de se aposentar ou além dela. Se você ainda não estiver lá, pode ignorar esta página e ir diretamente para as pensões vitalícias diferidas, ou pode continuar lendo porque isto pode ser útil para algumas pessoas especiais na sua vida, como seus pais ou avós. Simplificando, as pensões vitalícias imediatas superam todos os outros veículos potenciais para proporcionar uma renda vitalícia garantida por uma razão, um conceito chamado crédito de mortalidade. Eu sei que parece terrível, mas não é. Lembra que as pensões vitalícias começaram há 2000 anos, no tempo de César? Durante centenas de anos, as companhias de seguros garantiram com êxito os rendimentos vitalícios de milhões de pessoas, porque, quando muitas pessoas compram uma pensão vitalícia imediata, algumas morrerão cedo, enquanto outras viverão por muito tempo. Ao dividir o risco, o comprador de pensão vitalícia que vive por mais tempo recebe o benefício, enquanto aqueles que morrem logo deixam algum dinheiro na mesa. Mas, antes de rejeitarmos o potencial de deixar algum dinheiro na mesa, vamos analisar o poder das pensões vitalícias quando manejadas adequadamente. 2.750% a mais de renda. Meu filho Josh trabalhou com serviços financeiros por toda a sua vida adulta. Ele me contou a história de um cliente que o procurou porque estava perto da hora de se aposentar. O homem tinha acabado de completar 65 anos, e ao longo da vida tinha conseguido guardar cerca de $500 mil. Ele precisava de um fluxo de renda seguro, e sentia que correr riscos no mercado não era uma opção. Infelizmente, seu ex-corretor o havia alocado em um portfólio muito agressivo, o que resultou em um prejuízo de quase 50% na crise de 2008. Isso aniquilou centenas de milhares de dólares que tinham lhe custado uma década inteira de trabalho duro para serem reservados. Como tantas outras pessoas, ele mal tinha conseguido se reequilibrar, e agora estava mais assustado do que nunca. Temia ficar sem dinheiro. Ele queria começar a receber imediatamente. Então, Josh começou a lhe mostrar suas limitadas opções. Ele poderia procurar um banco, e um CD lhe pagaria 0,23%, ou 23 pontos base, por ano. Esse acordo lhe daria $95,80 por mês em renda totalmente tributável para um depósito de 500 mil. Isso significa consideráveis $1.149 por ano, antes da incidência dos impostos. Não gaste tudo de uma vez. Os títulos lhe pagariam algo em torno de 3% ao ano, ou cerca de $15 mil por ano antes da incidência dos impostos, mas o risco implícito da opção seria se as taxas de juros subissem. Isso faria o valor dos seus títulos, seu capital, encolher. Josh lhe mostrou que um depósito de $500 mil em uma pensão vitalícia de renda imediata feita hoje lhe pagaria $2.725 por mês, ou $32.700 por ano, garantidos por toda a vida. 18 Isso significa um aumento de 2.750% sobre os CDs e um aumento de 118% sobre os títulos. Sem o risco inerente.